Olá, amigos. Paz do Senhor. O texto de Lídia está em Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 15 e 40. Lídia era uma mulher empreendedora. Ela era comerciante, ela comercializava púrpura, que é uma tinta roxa proveniente de um molusco. E como naquele tempo as roupas eram cores sem graça, sem vida, a púrpura fez muito sucesso. Era uma tinta cara, as roupas que eram tingidas com púrpura eram valiosas. E por isso Lídia tinha acesso aos nobres, às pessoas ricas e aos militares. E ela conseguiu ficar bastante bem de vida, talvez até rica, com a venda desses produtos. E Filipos era um lugar onde tinha muitos produtos manufaturados, o artesanato ali era muito forte, então era um centro comercial muito importante. Filipos fica num lugar estratégico. Na entrada da Europa, quem vinha da Ásia era a porta de entrada para a Europa. Só que naquele lugar não havia uma sinagoga, talvez porque o número de judeus ali existentes não justificava as pessoas que eram simpatizantes, que conheciam a Deus, ou que eram simpatizantes do judaísmo, ou mesmo que eram prosélitas, novos judeus convertidos, eles se reuniam à beira daquele rio, principalmente as mulheres. Lídia era uma mulher temente a Deus. Ela buscava a Deus. Todo sábado ela largava seus afazeres e ia escutar a palavra na beira daquele rio. Certa vez, Paulo estava indo em direção à Ásia quando Deus o impediu através do Espírito Santo por duas vezes. Como ele era obediente, temente a Deus, e não seguiu viagem. Ele e os que estavam com ele, não sei se Silas, se Timóteo, se Pedro, se Lucas, eles não foram para a Ásia, eles foram para Filipos, porque ele tinha tido uma visão de um macedônio que dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele não discutiu, ele foi para lá. E como não havia sinagoga, ele se dirigiu para a beira do rio e foi pregar para esse pessoal, que tinha um número de mulheres grande lá. Entre elas, Lídia. E o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e ela tentou para a palavra de Paulo. Ele falava de Jesus, de ressurreição, de salvação. E naquele momento ela aceitou Jesus como seu único Salvador. E ali ela pediu para ser batizada. Ela foi batizada ali e posteriormente toda a sua casa. Neste momento eu me lembrei de quando Filipe encontrou o eunuco à beira daquele rio. Ele estava vindo de Jerusalém e estava lendo as palavras da lei. O Filipe perguntou se ele compreendia e ele disse: como que eu vou compreender se ninguém me explicar? Filipe explica para ele a palavra, o Espírito Santo atua e ele pergunta: o que impede que eu seja batizado? Que tem água. Foi o mesmo caso de Lídia, porque ali tinha água, ali tinha a palavra, ali houve conversão. Por isso que ela foi batizada ali naquele lugar. Lídia era uma pessoa que tinha todo motivo para dizer que não buscava a Deus porque não tinha tempo. Eu não sei se ela era uma prosélita, uma nova convertida ao judaísmo, ou se apenas era uma simpatizante, mas ela sentia a necessidade da palavra de Deus. E a Bíblia fala que ela era temente a Deus. Ser só temente a Deus não resolve. Cornélio também era temente a Deus, ele dava esmolas, mas ele não tinha tido um encontro pessoal com o Salvador. Ali também, Lídia, faltava um encontro com o Salvador. Ela tinha tudo que ela queria, mas alguma coisa de vazio havia na alma dela, que só completaria quando encontrasse a razão do seu viver. Não era dinheiro, não era sucesso nos negócios, mas algo que lhe preenchesse o espírito. É como nós, até encontrarmos Jesus, nossa vida é um vazio abissal. Só Jesus é formatado para preencher aquele espaço.
Depois que foi batizada, Lídia não apenas convidou, insistiu, ela constrangeu Paulo e seus companheiros a ir para a casa dela. Eles foram, e ali era o começo de um grupo, de uma igreja, porque ela abriu não só o coração para Deus, mas abriu a sua casa para todos. Ela era uma mulher hospitaleira. Nós também temos que ser hospitaleiros, porque muitas pessoas que abriram sua casa, colocaram tudo que tem em favor dos outros, muitas vezes, sem saber, receberam anjos. Lídia foi uma pessoa bem-sucedida, principalmente agora que ela encontrou o Senhor Jesus. Que nós possamos ser como Lídia, sempre encontrar um tempo para Deus. Ela devia ter a semana toda ocupada. Ela reservou aquele sábado para esse encontro. E nesse encontro, ela encontrou Jesus. Foi também numa prisão de Filipos que o carcereiro se converteu a Jesus. E quando Paulo e Silas, que estavam presos ali em Filipos, saíram, foram libertados, ele foi diretamente para a casa de Lídia. Ali foi realmente o princípio de uma igreja. 10 anos depois desse encontro com ela, Paulo escreveu uma carta aos Filipenses. Lá não é mencionada Lídia naquela carta, mas a gente percebe que havia uma igreja organizada naquele lugar. Graças a Deus, que através de Lídia, ele promoveu aquele encontro ali, que eles poderiam continuar ali reunindo sem encontrar Jesus. Mas Deus tem a hora para tudo. Nesse momento, nada atrapalha. Paulo, ele foi desviado para Filipos pelo Espírito Santo, porque tinha uma obra para ser começada ali. Lídia foi não só a primeira mulher, mas foi a primeira pessoa ali da Europa a converter a Jesus. Quem sabe até já tinha ouvido falar no Messias, a gente não tem certeza, mas ela buscava algo grande, algo que pudesse preencher a sua vida de verdade. Que ela possa ser para nós um exemplo. Se ela está na Bíblia, é porque Paulo viu que ela atentou para as palavras de Paulo, porque ele falava do nosso Salvador. Que nós possamos abrir o coração para Jesus, ser hospitaleiros no coração, na nossa casa, e recebermos as pessoas e promovê-las espiritualmente. Como podemos fazer isso? Falando de Jesus, falando de sua palavra para todos que chegarem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê muito ânimo para continuarmos como Lídia prevaleceu, continuou, porque a vida dela passou a ser norteada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Amém.